Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Tenho certeza que Deus, mais uma vez, se fará presente e nós sentiremos a presença de Deus. Vou chamar o Oswaldo que pregou ontem. Agora tu vai abençoar o nosso amigo, nosso irmão, pastor Felipe, que nos trará a palavra nessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar pelo servo de Deus. Deus, nós queremos te dar graças e louvores nessa noite de hoje, porque sabemos que o Senhor já colocou a tua palavra no coração do teu filho, mas agora nós te pedimos que o Senhor dê a ele graça, habilidade e sabedoria para que ele transmita a tua palavra, assim como o Senhor entregou a ele, que ele entregue à tua igreja. Ó Deus, nós te pedimos a tua bênção sobre a vida dele nesta noite de hoje, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Queridos, podem tomar os assentos? E você que pode, abra sua Bíblia comigo. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos localizam o texto sagrado, eu quero louvar a Deus por essa rica e honrosa oportunidade e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Marco Almeida, que tem sido uma bênção, tem sido um pastor, um amigo e tem nos instruído. Deus siga te abençoando, meu pastor, minha casa, estima e ama muito o senhor, irmã Flávia, o Ine, o Marcos, o João Vitor, que é um amigo mais chegado que irmão. Deus abençoe a minha esposa Rebeca, Maria Alice e o Theo, minha casa, e tantos amigos que estão aqui, tais como meu amigo Oriosvaldo que pregou e os que ainda hão de pregar. Me senti muito honrado com esse convite. Deus abençoe ao nosso pastor Maurinho e a irmã Beth. O pastor Maurinho é uma bênção, sempre solícito e sempre com resposta para tudo, né, irmão? Esse dia eu falei, pastor, preciso de uma coisa. Ele falou, vamos orar. Eu falei, pastor, lá em casa está com cupim. Ele falou, vou te trazer um remédio que mata cupim. Então, o que precisar, o pastor Maurinho tem sempre um auxílio aí a nos dar. E matou mesmo, né? Estou fazendo uma propaganda para o pastor Maurinho. Deus abençoe o Abidiel, meu amigo. Muito obrigado pela confiança de estar aqui. E não vou citar tantos amigos, porque minha memória é fraca e eu posso esquecer. Mas, se me permitem, eu quero citar um em especial. O Guilherme, filho do Carlinhos, lá do Santa Lúcia 2. Faz assim, Guilherme, para todo mundo ver. Deus abençoe. Eu tenho certeza que, quem sabe, brevemente, nós vamos ver o Guilherme pregando a palavra de Deus aqui nesse altar. Amém? Nós oramos por isso e eu tenho certeza que isso acontecerá. Queridos irmãos, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Você que localizou, diga um sonoro amém. Amém! Está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro, que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. E você diz amém. Amém. Queridos, eu peço que você não feche a sua Bíblia, porque farei menção a alguns versículos aqui dentro dessa carta. E no contar de 3, eu vou pedir que todos leamos o versículo 6. Mas, antes de fazer a leitura, deixa eu contar uma história bem rápida. A minha maior referência de fé é minha avó, e sempre que eu posso eu conto essa história. Minha avó, ela não sabe ler nem escrever, então desde muito cedo, está o Mateus, o meu irmão ali, nós fazemos leituras de capítulos da Bíblia para minha avó. Eu lembro que quando eu era bem novo, tinha meus 10, 11 anos de idade, a nossa rua é uma rua fechada,
Mas todos os dias, entre 5 e 6 horas da tarde, minha avó aparecia na janela e acenava com a mão que era hora de entrar para ler um texto da Bíblia para ela. Só que às vezes eu estava jogando futebol, bolinha de gude, enfim, com 11, 12 anos. Pensa num jovem que entrava sem vontade nenhuma para ler a Bíblia para a avó, irmão. Era eu. Entrava, minha avó fechava a porta do quarto e pedia que fizesse a leitura de um capítulo. Quando eu concluía, mas eu fazia aquela leitura correndo para voltar, querer brincar logo, né? Minha avó falava, agora lê tudo de novo. Aí eu tinha que ler tudo de novo. Ela falava, só vai voltar a brincar quando você lê com fé. Então, quando ela via que eu lia com vontade, ela deixava. Então, o maior conselho que eu aprendi, irmão, teologicamente falando, foi com a minha avó. Se é para ler a Bíblia, leia com fé, porque ela é o livro dos livros, a regra de fé da igreja e o manual que vai nos levar ao céu. Então, eu não estou sendo pesado, não estou pedindo como a minha avó para ler o capítulo todo, né? É só o versículo de número 6. Então, todos nós vamos ler em alto e bom som, a ponto que o irmão que está do teu lado vai ouvir a tua leitura. No 3, todos nós, apenas o versículo de número 6. 1, 2, 3. Glória a Deus por isso. Irmão, a título didático, para esse irmão não esquecer, olhe para esse irmão aí, ele se arrumou semana de Pentecostes, você vê que ele está bem arrumado, e diga para ele, desperta o dom de Deus que é em ti. Mais uma vez, não me tenha como chato, agora mais alto, diga para ele, desperta o dom de Deus que é em ti. Desperta o dom de Deus que é em ti. Esse... Essa palavra está queimando em meu coração e foi cantado, foi citado pela irmã Vanessa também, Deus te abençoe. Irmãos, quando estamos diante da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, particularmente é uma das cartas que eu mais gosto do Novo Testamento e ao longo da ministração os irmãos vão entender por qual razão disso. A carta de Paulo a Timóteo é uma epístola pastoral. Isso diverge das outras epístolas, porque enquanto as outras são destinadas a uma igreja como um todo, essa epístola é destinada a uma pessoa, tal como 1ª, 2ª Timóteo e a epístola também ali a Tito, né? E eu gosto do comentário de Bicon a falar sobre essas epístolas pastorais, a qual Timóteo está inserido, que ele explica da seguinte maneira: é como se Paulo fosse um pastor presidente que está escrevendo carta para os seus pastores auxiliares, para que eles pudessem tocar o bom andamento da obra do Senhor. Então, é basicamente isso. Paulo, um pastor, no que tange a ideia de um pastor presidente, que está aconselhando os pastores que, direcionado por Deus, ele instalou nas suas determinadas igrejas, nas suas determinadas congregações. Então, os conselhos que Paulo dá a Timóteo aqui rompem os séculos, rompem apenas o ouvinte original e também chegam até nós. Mas, numa questão introdutória, permita-me explicar um ponto. Toda vez que eu me deparar com uma epístola, eu preciso fazer pelo menos 4 perguntas a ela. 4 perguntas. Quantas perguntas, igreja? 4. A primeira pergunta é, quem escreveu? Eu preciso fazer essa pergunta a essa epístola, quem a escreveu? A segunda pergunta que eu preciso fazer à epístola é, para quem escreveu? A terceira pergunta, e não menos importante, é, qual o contexto em que ele escreveu? E a quarta pergunta, o que ele escreveu? Esses são 4 pilares aí para entender as epístolas. Então, a primeira pergunta é, quem escreveu? A segunda pergunta, para quem foi escrita? A terceira pergunta, o contexto em que ela foi escrita. E a quarta pergunta, o que foi escrito? Eu pedi que os irmãos mantivessem a sua Bíblia aberta, porque nós, respondendo essas perguntas, a primeira resposta nós encontramos logo no primeiro versículo da carta. A primeira pergunta é, quem escreveu? E, lendo o versículo de número 1, está escrito, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. A segunda pergunta é, para quem essa epístola foi escrita? Capítulo 1, versículo de número 2, está escrito, a Timóteo, meu amado filho. E a terceira pergunta é, qual o contexto em que essa carta foi escrita? O contexto dessa carta nós encontramos no capítulo de número 4 e no versículo de número 6, que Paulo escreve a Timóteo dizendo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo.
Então respondemos as primeiras 3 perguntas. Essa epístola foi escrita por Paulo a Timóteo, e o contexto em que essa epístola foi escrita, Paulo está sabendo que ele vai ser morto, Paulo está sabendo que o tempo da partida está próximo, mas essa epístola não é uma epístola numa nota fúnebre ou de pesar ou de tristeza, muito pelo contrário, é uma epístola de encorajamento. Nós aprendemos que o mundo diz o seguinte: as últimas palavras de um homem são muito importantes, e de fato, aqui são as últimas palavras do apóstolo Paulo, que está preso, e ele vai escrever a um jovem, a um rapaz, por nome de Timóteo, que está solto. Eu sempre costumo dizer que se o evangelho fosse uma farsa, Paulo está preso e sabe que vai morrer. Então o que Paulo iria escrever a Timóteo era: Timóteo, para de pregar porque aqui deu ruim, para de pregar porque você morto, esquece esse negócio de pregação. Mas como Paulo tinha convicção para quem ele viveu e para onde ele estava indo, Paulo não escreve uma nota fúnebre, muito pelo contrário. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, aguenta firme aí que eu vou morrer, mas eu estou melhor que você, porque eu acabei a carreira, guardei a fé. Então, o que você tem que fazer, Timóteo? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, Paulo ele vai escrever esta carta com este intuito. Agora, precisamos nos atentar ao que Paulo escreveu a Timóteo. Quais foram os conselhos que Paulo deu a Timóteo? Nós sabemos que Timóteo é apresentado no livro de Atos, e ele tem uma avó e uma mãe que são mulheres de fé, mulheres de oração, a saber, Eunice e Loide. E o pai de Timóteo era um grego, possivelmente um não convertido. Então Timóteo ele cresce observando a fé, tanto da sua avó, quanto a fé da sua mãe. Por isso que quando Paulo ele vai falar a Timóteo, Paulo, usando o capítulo de número 1, ele traz uma menção dizendo, no versículo 4, trazendo a fé, a memória não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lode e na tua mãe Eunice. Então Timóteo ele vem de uma família que é uma família de oração, uma família que possivelmente, obviamente, primeiro do judaísmo, e se converteram a Cristo por intermédio de uma pregação do apóstolo Paulo, ou por intermédio de algum convertido oriundo das pregações de Paulo. Agora o que me chama a atenção é que no capítulo de número 1, e o versículo de número 1, Paulo ele vai defender o seu apostolado, como era comum ele fazer nas cartas, e parece que na defesa do apostolado, Paulo já quer dar um conselho para Timóteo. Timóteo deveria lembrar que ele estava exercendo o que estava exercendo pela vontade de Deus. Olha o capítulo 1, e o versículo de número 1 que está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Irmão, diga comigo: pela vontade de Deus. Está claro aqui que Paulo está exercendo o seu ministério, o seu apostolado, unicamente pela vontade de Deus. E vamos entender melhor isso, porque Paulo era um fariseu. Paulo não seria um apóstolo na ambição dos fariseus, porque os fariseus detestavam e perseguiam o cristianismo, ou seja, originalmente por ser um fariseu, o fariseu não levantaria Paulo para ser um apóstolo, só que Paulo é apóstolo dos gentios, o apóstolo servo do Senhor Jesus Cristo, mas na sua conversão, a própria igreja, Pedro meu amigo, tinha algumas represárias e não tentaram não aceitar o apostolado de Paulo, até duvidaram se de fato ele havia convertido, ou era apenas uma estratégia para perseguir a igreja. Então, tanto pelo campo do fariseu, quanto pelo campo dos irmãos, alguns tinham algumas represárias acerca se Paulo seria de fato um convertido ou não. Mas Paulo, e permita-me dizer aqui, aqueles que Deus levanta, irmão, tu pode ver, e perdoe-me a expressão chula, ele é chato com aquilo que Deus entregou para ele, porque alguém está duvidando dele, ele fala: não foi você que me levantou, eu estou aqui pela vontade de Deus. Irmão, entenda bem, se Paulo é levantado pela vontade do homem, na hora que o homem falhar, Paulo cai. Se Paulo é levantado pelo mérito dele, quando ele não tiver uma boa performance, ele cai. Mas como Paulo não é levantado por meritocracia, ou Paulo não é cartucho do homem, ele pode dizer: eu estou aqui pela vontade de Deus. Irmão, deixe-me dizer, eu tenho dificuldade de pregar para quem acha que é mérito. Deus me escolheu porque eu sou bom, Deus me escolheu porque eu prego muito. Mentira, quando ele te escolheu, você não pregava nenhum prego na parede. Quando ele te escolheu, você cantava para o mundo. Deus te escolheu pautado em um critério: a sua graça, a sua graça.
Amém. Olhe para esse irmão e diga para ele: estamos aqui. Diga, estamos aqui. Melhor, irmão, diga: estamos aqui. Pela vontade de Deus. Eu sinto graça dele aqui. E quem é levantado pela vontade de Deus, a calúnia não para, a inveja não para ele, principado, potestade não para, porque quem Deus levantou, Deus sustenta. Quem Deus levantou, Deus segura. Quem Deus levantou, Deus abraça. Eu sou levantado pela vontade de Deus. Não há mérito na escolha de Deus, irmão. É graça, é graça. Parece-me, pastor Marco, que nós somos como aquela parábola da grande ceia. Pensa numa ceia top, melhores alimentos, era Coca-Cola. E o dono da ceia falou: vão chamar os príncipes, vão chamar os top. Só que os príncipes e os top não quiseram ir. Um respondeu: é que eu acabei de casar, tenho que cuidar da minha esposa. O outro falou: comprei um grande campo. O outro falou: comprei boi, preciso cuidar do gado. Agora sabe aonde eu e você entra nessa parábola? Aí Jesus contou: o dono da grande mesa, vendo que quem se achava demais não quis vir, então ele mandou descer beco, descer viela, ir atrás dos doentes, ir atrás dos enfermos, e dizer: há um lugar na mesa para você. Então, irmão, vamos dizer rasgado que a gente está em casa. Sabe quem nós éramos? Trambiqueiro, enrolado, mentiroso, alguns envolvidos com cachaça, outros envolvidos com droga, mas a graça abriu sobre a tua cabeça e Deus te chama. Quem foi achado pela maravilhosa graça? Quem foi achado pela maravilhosa? Agora eu quero ver quem é quem. Olha para esse irmão e diga para ele: eu dava trabalho, viu? Diga para ele, irmão: eu dava trabalho. Diga: eu era briguento, eu era afrontosa, mas a graça me achou. A graça me achou. É pela vontade de Deus, irmão. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é como se Paulo já estivesse em Santo Timóteo: vão duvidar, mas você tem que ser firme. Você está aí porque Deus te colocou aí. Quem não tem firmeza que Deus chamou, na primeira afronta ele titubeia. Mas quem tem certeza fala: irmão, pode falar o que for, mas quem me arrasou aqui foi Deus. Então não vou sair daqui se Ele não quiser. Então, aí Paulo agora vai falar da família de Timóteo. E Paulo usa o termo no capítulo 1, no versículo 4, Paulo usa o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida. Olha que termo lindo, irmão. Diga comigo: fé não fingida. E ele continua, irmão, dizendo assim, no versículo 5, ele continua dizendo: a qual habitou primeiro na tua avó Lóide, depois na tua mãe Eunice, e eu estou certo que habita em você também. Irmão, Paulo está falando aqui de uma fé não herdada de vó para mãe, de mãe para filho, porque fé e oração não se herda na genética. Na genética tu herda a cor de cabelo, os olhos, a pele, mas o que Paulo está dizendo aqui não é uma herança genética, mas é uma fé observada. Paulo está dizendo que Timóteo, no momento de crise, irmão, só quem tem mãe raiz aqui sabe, tu estava doente, enfermo, de madrugada tu acordou, não foi com a mãe de joelho dobrado, com a mão na tua cabeça. Aí tu associou: então se tiver enfermo, aí eu posso orar que Deus cura, porque você observou a fé. Então essas observações de fé vão moldando o nosso caráter em meio às provações. Então lembro-me muito bem sobre fé não fingida. A fé que eu tenho, posso dizer, habitou primeiro na minha avó, irmã Lia, depois habitou na minha mãe, irmã Noêmia, e eu tenho convicção que também habita em mim, porque não há mérito em mim, mas eu vi a minha avó orando quando a prova batia na porta, eu vi a minha
minha mãe orando quando a situação ficava ruim. Então eu associei, e perdoa a expressão chula, na hora que o bambu gemer, se eu dobrar o joelho, Deus vai descer para resolver, porque minha avó me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. E permita-me aqui, meus pastores, um desabafo. Hoje nós temos muito acesso à letra, isso é verdade, mas a minha avó não sabe ler, não sabe escrever, minha mãe nunca cursou uma faculdade, mas dá uma causa para orar, para ver se Deus não responde aquela oração. Eu lembro-me muito bem, o Mateus, meu irmão, acena aí com a mão, Mateus, para ver. Eu lembro-me muito bem, Mateus, ele tinha não 2 anos de idade, o Mateus convulsionou, eu tinha uns 7, 8 anos, foi um desespero. Irmão, quem tem fé, abra os ouvidos, quem não tem fé, vai escutar do mesmo jeito. O Mateus convulsionou, o Mateus morreu na sala da nossa casa, minha mãe chorou, o Mateus rapidamente, o corpo dele estava frio, não apareceu ninguém para socorrer, o Mateus expirou, até uma baba correu sobre a sua boca, os lábios dele ficaram brancos, e eu ouvindo aquilo, mas a fé não fingida da minha avó, ela levantou, ela colocou a mão na cabeça do Mateus, minha mãe colocou a mão, e minha avó orou dizendo: Jesus, o Senhor é o dono da vida, não leva meu neto não. O Mateus expirou, tossiu e voltou. Passado uma semana, na casa da minha tia irmã Vânia, mãe do presbítero Lucas Mendes, nós estávamos lá, uma irmã por nome de Flória, não sabia de nada, minha mãe não contou para ninguém. Ela falou assim: irmã, quando o profeta de verdade fala assim diz o Senhor, sai de baixo, irmão. Não estou falando mentiroso não, fica revelando CPF, RG, isso é besteira, irmão. Estou um profeta verdadeiro. Ela falou assim: assim diz o Senhor, há uma semana atrás ia sair um caixão da tua casa, mas eu ouvi a tua oração e lembra da oração da tua avó, lembra da oração, não tinha tanto cunho teológico, mas orava e o céu descia, orava e... Eu lembro-me da fé não fingida de uma irmã com mais de 80 anos de idade. Fomos orar na casa dela, era um barraco de madeira, irmão. Não tinha banheiro na casa dela. Ela fazia suas necessidades numa sacola. Fomos visitá-la para ver a possibilidade de construir um banheiro para ela. Mas era uma época de chuva. Fomos alguns irmãos lá, e olha que interessante. Ela disse, e aqui perdoa, irmão, tem uns irmãos que é meio bobo, né? Ela disse assim: olha, quando a chuva vem, eu peço para Miguel segurar uma ponta da minha casa e Gabriel segurar a outra. Aí o irmão, que era teólogo, falou: irmã, 80 anos de idade, irmã, Miguel não desce para segurar a coluna da casa de ninguém, nem Miguel, nem Gabriel. Aí ela respondeu para ele: se eu orar, eles vêm. Quando saímos da casa, com todas as vezes, foi: meu irmão, Deus entende o que a irmã quis dizer. Deus, o Espírito Santo interpretou para ela, falou: Deus, não é Miguel, ela quer que o Senhor segure a casa dela, para que a casa dela não venha desmoronar. Irmão, passaram 10 dias, ela morava numa área de deslizamento. Olha que interessante, a casa do lado, que era a casa de tijolo, despencou por conta do deslizamento de terra. A casa da esquerda despencou por conta do deslizamento de terra. O barraco de madeira dela não moveu 1 centímetro. Aí ela foi contar o testemunho na igreja e falou: não falei que quando chovia, Miguel segurava de um lado, Gabriel segurava do outro. Irmão, não era de um conhecimento teológico profundo, mas era uma fé não fingida. Sabe que a gente precisa voltar? Voltemos a essa fé não fingida. A minha fé não é você que dá glória para eu dar glória também. Não é sobre isso, é Deus desceu, eu vou adorando sem fingimento. Deus... Olhe para esse irmão e diga para ele: na fé. Melhora isso, irmão. Deixa ele assustado mesmo, que é culto pentecostal. Diga: na fé. Não cabe fingimento. Ou é ou não é. Ou crê ou não crê. E nós cremos.
Vou tomar a fala do nosso pastor. Estão comigo ainda, amém? Então preste atenção, capítulo de número 1, versículo de número 6, depois ele falar dessa fé sem fingimento, olha o que Paulo diz a Timóteo: por cujo motivo, ou seja, por conta desta fé, por este motivo, por esta razão, por este motivo, eu te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Eu não sei qual é a versão da tua Bíblia, não tradução, porque todas estão no português, mas a versão da sua Bíblia, pode aparecer a expressão reacende a chama, pode aparecer a expressão desperte a chama, porque, irmão, seja qual é a expressão, a ideia grega aqui é literalmente: coloca lenha no dom que Deus te colocou, coloca fogo, deixa o fogo acender sobre o que Deus te entregou. Até porque, irmão, a palavra despertes aqui é uma palavra grega anapioreo, e significa alguém que está vendo um fogo apagar, mas traz lenha para esse fogo se manter aceso. Irmão, primeiro conselho dentro do versículo 6 é: não precisamos de novidade para o avivamento vir, é só manter o que Deus já acendeu no nosso coração. D.A. Carson, ele explica dizendo: nós estamos desesperados por métodos novos, por estratégias novas, por instrumentos novos. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Irmão, voltemos a essa base. Não é métodos novos, são conversões. Desperte mantenha acesa. Só que, olha que questão interessante, quando nós pensamos em Timóteo, e vendo o seu perfil, eu entendo porque Paulo falou que ele precisava manter aquela chama acesa. O primeiro motivo que Paulo explica por que ele tem que manter a chama acesa, 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 23, explica que Timóteo tinha fortes dores de estômago, ou seja, Timóteo tinha uma enfermidade, ok? Segunda questão, além de enfermidade, Timóteo era muito jovem, 1 Timóteo 4, versículo 12, jovem aqui não é um rapazinho, jovem para o chamado, jovem para o cargo que ele estava exercendo, e isso fazia com que alguns irmãos duvidassem se de fato ele era chamado, duvidassem realmente, será que é isso tudo? Então vamos pensar em Timóteo: fortes dores, enfermidade, dúvida de alguns irmãos acerca do seu chamado. E quando lemos 2 Timóteo 1,7, apresenta traços de alguém que tem certa timidez ou vergonha. Então vamos entender, Timóteo, ele era jovem, possuía alguma certa vergonha e era enfermo. Particularmente, parece que Deus escolheu o camarada errado. Tímido, doente, ninguém acredita no ministério dele. Mas Paulo falou: não estou inventando, eu coloquei a mão na sua cabeça, eu coloquei a mão na sua cabeça e senti um fogo aí dentro de você. Então, irmão, com todo respeito, quem pode levantar uma das suas mãos, levante. Quem pode, levantar logo as duas. Paulo está dizendo: o céu não errou de endereço, o céu não errou de pessoa. O fogo é maior que o fogo da enfermidade, o fogo é maior que o fogo da incerteza, o fogo é maior que o fogo da timidez. Então permita-me dizer, o fogo que Deus colocou dentro de você é maior que a timidez, é maior. Irmão, tem gente que está arrebentado, está enfermo, mas está pregando, está profetizando, fala: irmão, como é que tu aguenta? Ele fala: é que tem um fogo aqui dentro. Irmão, deixe-me dizer uma coisa, nós somos pentecostais, nós somos do fogo. Tem gente que hoje, irmão, permita-me dizer, sai daqui, vamos estudar com gente que não acredita no fogo, não acredita no Pentecoste, aí vem pra cá, quer esfriar nossos cultos. Não, esse negócio de fogo não é bem assim. Vai para lá, irmão, aqui o fogo arde, aqui o fogo. Deus
Deus trabalha no meio do fogo. Eu vou repetir, creio, Madeb, irmãs, obreiros do púlpito, Deus trabalha no meio do fogo, e ninguém vai apagar esse fogo, porque quem acendeu esse fogo foi o próprio Deus. Nós lemos na Bíblia, pastor Eriosvaldo, meu amigo, Deus selou o pacto com Abraão por intermédio do fogo. Elias orou e fogo caiu do céu. Qual foi o Uber que foi buscar Elias? Uma carruagem de fogo que separou Elias de Eliseu, e um redemoinho levou ao céu. Segundo Samuel 22, pelo resplendor da sua presença as brasas se acendem. O profeta Isaías disse: o pavio que fumega não se apagará. No Antigo Testamento pegaram 3 jovens da Almadebe e disseram: se não dançar, o pancadão da Babilônia é fogo, é fornalha. Mas os 3 disseram: nossa boca é para cantar hino da harpa e louvor ao nosso Deus. Não vamos dançar no carnaval da Babilônia. Pegaram os meninos, lançaram na fornalha. O rei sentado pensando que ouvir gritos de agonia ou gritos de dor. O que ele não sabia é que o Deus da Assembleia trabalha no meio do fogo. O rei falou: ué, lançamos 3 amarrados, lançamos 3 atados, mas eu estou ruim de conta, ou eu estou vendo 4 andando no meio do fogo. Aí alguém diz: Jesus é o primeiro, Jesus é o 4º homem da fornalha. Permita-me dizer, não é o 4º, porque se fosse o 4º, os 3 entraram primeiro, morreriam. Ele é o primeiro da fornalha. Eu vou continuar. Deus ama tanto trabalhar em meio ao fogo, que Apocalipse diz que seus olhos são como chamas de fogo. Deus gosta tanto de trabalhar com fogo, que Atos capítulo 2 diz: foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E para acabar, João Batista falou: eu sou peixe pequeno, batizo com água, mas vem um aí, ele vos batizará com o Espírito Santo. O fogo de Deus vai passar. Rema rei te Remia Súria, seja tocado agora por essa labareda. Não precisa terminar o culto. Quem quer ser renovado, vem na frente. Quem quer, não, pela palavra, seja aceso, seja renovado agora. Trabalha. Quem tem línguas estranhas, rematacatata, remitria, celeia, o fogo arderá continuamente no altar. É esse fogo que não nos deixa parar. É esse fogo que nos faz continuar. Lembre-se bem, o próprio profeta Jeremias, capítulo de número 20, Jeremias falou o seguinte: eu não me lembrarei mais do seu nome, não falarei mais de ti. Jeremias estava sendo tão perseguido, que ele falou assim: não aguento mais, é muita luta, é muita calúnia, é muita traição. É só olhar para o líder, para o regente, para o pastor e falar: pastor, se está doendo tanto é só não pastorear, se está doendo tanto é só entregar. E por que é que você não para? Certamente ele vai te dizer: eu já até pensei em parar. Só que ele sabe que está escrito em Jeremias 20, versículo de número 9: quando eu falei isso, quando eu pensei em parar, foi como um fogo encerrado em meus ossos, que não me deixou parar. Irmão, receba essa palavra por gentileza. O fogo de Deus vai te tomar e não vai te deixar parar. Oramaia, Suramaia. Olhe para esse irmão e diga para ele: não para.
Eita, eu vou pegar na mão do meu amigo e diga para ele: não para, não para. O fogo da chamada é maior que o fogo da perseguição. O fogo da chamada é maior que o fogo da calúnia. Falaram mal de você. Sabe o que é ser crente do fogo? Ser crente do fogo não é só marchar, não é só profetizar. É alguém falou mal de você e você tem a oportunidade de derrubar ele. Você tem a faca e o queijo na mão para destruir com a vida dele, mas por amor à alma dele, você se cala, você se preserva. E alguém fala: como é que tu aguenta? Como é que tu suportou a calúnia? Como é que tu suportou a traição? Aí tu responde: quem disse que eu suportei por mim mesmo? Toda vez que eu estava fraco, o céu abria e Deus dizia: a minha graça te basta, te basta. Com toda a licença, pegue na mão desse irmão e diga para ele: a graça te basta. Diga para ele: estão te caluniando, a graça é maior. Tem irmão, estão tentando puxar meu tapete. Tu não é Aladim para depender de tapete, irmão. A graça é maior, a graça é maior, a graça é maior. Ai. Estar no ministério é saber que as prisões também revelam quem é e quem não é. Capítulo de número 1, versículo de número 15 está escrito: bem sabe isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Na hora da aprovação que a gente vê quem é quem, irmão. Na hora que o bambu geme, na hora que a prova vem, todos se apartaram. E Paulo continua: quais foram? Fígelo e Hermógenes se afastaram de mim. Na hora que eu precisei, estavam todos os dias comigo na minha casa, mas quando eu precisei, nas minhas prisões, eles se afastaram. Lutas revelam quem é quem. Só que tem um refrigério no próximo versículo. Paulo diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Por quê? Porque Onesíforo muitas vezes me recriou. O termo grego aqui, recriou, é refrescou as minhas dores. Paulo está dizendo: no tempo da luta, Hermógenes foi embora. No tempo da luta, Fígelo foi embora. Mas Deus sempre tem um Onesíforo que vai dizer: eu estou contigo e não abro. Eu vou orar por você. Eu vou segurar a barra com você. Irmão, não fique triste porque quem foi embora. Celebre quem ficou. Celebre quem não resolveu te deixar no momento da tua crise. Tem gente que está contigo, perdoe minha expressão, é só no dia da Coca-Cola e da picanha, é só no dia que está tudo bem, mas na primeira luta fala: foi bom te convencer, foi bom te conhecer, au revoir, estou indo embora. Mas tem alguém que é como Ruth foi na vida de Noemi: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, eu estou contigo e não há. Ai. Capítulo de número 2, Paulo usa o termo no versículo de número 2: e o que de mim, entre testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis. Paulo está usando o termo aqui, literalmente um garçom, ou seja, o que eu recebi de Deus, eu te passei. Agora receba o que você recebeu de mim e passe também, sem alterar nada, sem inventar. O problema é, irmãos, entenda a minha fala, geralmente quem quer ser original na pregação, vai cometer algum erro. Nós não somos chamados para sermos originais, nós somos chamados para sermos bíblicos. E o Deus da Bíblia vai fazer o que quiser fazer, enquanto a Bíblia está sendo exposta. Nós não somos chamados para ser original, descobrir a pólvora, não, irmão. Nós somos chamados para pregar a mesma mensagem de Atos, a mesma mensagem: Jesus salva, cura, batiza, liberta e vai nos levar para o céu. Então Paulo está dizendo: eu só sou um garçom. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e versículo de número 5, Paulo está debatendo um tema que naquela igreja estava se levantando uma polêmica: quem prega melhor, Paulo ou Apolo? O novo convertido entrava na igreja, o irmão já dizia: e aí, você é do time de Paulo ou do time de Apolo? Quem prega mais? Irmãos, eu sou muito fã de Paulo, porque Paulo não disse o seguinte: quem falou aí que está do lado de Paulo, estamos junto. Agora que vocês estão do lado de Apolo, vai para lá. Não, irmão, Paulo foi duro com todos. Paulo usa o termo: quem é Paulo? Ou quem é Apolo? Ou então, o que é?
Oh, meu Deus. Aí Paulo continua, ele explica o que é. Servos, ministros. Só que a palavra servo ali, irmão, em 1 Coríntios 3:5, é literalmente diácono. E diácono também pode significar garçom. Agora, permita-me explicar à luz de um contexto. Está o Oreosvaldo aqui, o Oreosvaldo foi levar a sua esposa, a Rafaela, para um belo restaurante. Está gravado, ela vai ver e vai cobrar em casa depois. Preste bem atenção, foi levar ela num belo restaurante. Paulo disse o termo garçom, eu uso aqui o termo garçom. Diga comigo, garçom. Irmão, melhor, diga para esse irmão, aqui é todo mundo garçom. Melhor isso aí, que senão ele vai achar que ele é cozinheiro. Diga que é todo mundo garçom. O Oreosvaldo levou a sua, o presbítero Oreosvaldo levou a sua pastor, levou a sua esposa num restaurante. E a comida estava muito boa. Não faz sentido o Oreosvaldo chamar o garçom e falar, garçom, que tempero bom nessa comida. O garçom vai dizer, esse camarada não entendeu, que eu só estou servindo. Se ele quer elogiar alguém, não tem que elogiar o garçom pelo sabor da comida. Se ele quer elogiar alguém, ele diria, pastor Oswaldo, com todo respeito, eu vou chamar o cozinheiro. Você está elogiando a pessoa errada. Eu só estou servindo. Quem preparou foi ele. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, eu estou entendendo, ou vocês receberam a palavra de Deus, Deus salvou vocês, Deus resgatou vocês, Deus implantou vocês entre os príncipes, e vocês estão dando glória para o homem que pregou a palavra que é de Deus. Nós só somos garçons. Se você quer elogiar alguém, elogie a Deus pela salvação que vocês receberam. Agora deixe-me dizer, o problema é, quando a gente elogia demais o garçom começa a chachar o cozinheiro. O garçom realmente, eu sou bom mesmo. Não, irmão. Aqui a salvação foi entregue gratuitamente, e a gente só é garçom. Quer ser salvo? Tem salvação para você, para tua casa. E quem eu sou? Sou garçom com muito orgulho. Eu sou garçom com muito, porque o tempero não é meu, o tempero é de Deus, a glória é dele. Aí Paulo, capítulo 2, versículo 1, ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te, diga comigo, fortifica-te na graça que é em Cristo. Porque Paulo vai falar para se fortificar? Simples, porque no versículo 3, ele diz o seguinte, tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Irmão, um bom soldado precisa estar sempre fortificado na graça que é em Cristo Jesus, porque todos os irmãos aqui são sabedores que chamado evangelho é guerra, irmão. A gente está lutando contra principado, a gente está lutando contra potestade, estamos lutando contra as hostes do vil tentador, mas Deus olhou para a terra e nos chamou de soldados, quando não tínhamos capacidade nenhuma. Eu mesmo não seria alistado nem no exército terreno, mas no exército superior, olhou para mim e falou, vai ser um bom soldado de Cristo. Agora permita-me dizer, que soldado é esse, irmão? Não quer mais cantar, não quer mais reger, não quer mais pregar. Deus te trouxe aqui para te dar um chacoalhão e dizer, tu és soldado, tu não vai aposentar a ferramenta, tu não vai parar de cantar. Tu é que irmão da mídia é esse, que não quer mais tirar foto, não quer mais, tu és soldado, guerreia com a arma que Deus colocou na tua mão. Deus está convocando os soldados para, oh meu Deus, há um general de guerra passando aqui, fazendo uma varredura e dizendo, soldado valente. Eu lembro-me muito bem, segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 10, fala de um soldado por nome de Eliezer, na guerra, lutando contra os filisteus. Irmão, ele não aguentou tamanho combate. Olha o que a Bíblia diz, que ele foi largar a espada, porque não aguentava mais. Só que sabe o que a Bíblia nos conta? Quando ele pensou em largar a espada estava grudada na mão dele. Está entendendo por que você não desiste? Tem que você faz birra em casa, hoje eu não vou. Aí da hora você está aqui. Você fala, se pedir não canto. Aí pede, a perna treme, tu vem e canta. Hoje eu vou ficar na minha. Aí Deus te chama, eu tentei
nem largar a espada. Mas eu sou tanto tempo da guerra que a mão já pegou o formato da espada. E eu, eita, levante a sua mão no nome de Jesus. A espada está grudada na tua mão. Deus vai abrir o céu aqui agora e vai capacitar os seus soldados para a grande guerra. Aramashandaramaia. O céu está aberto e Deus vai capacitar os soldados agora. Neon noron de kiafa. Nion simaio filaiotsma. Urima sahama. Soldados, eu estou agora por trás das armaduras, sarando, capacitando-os. Desperte o dom, lembra de quando você, quem sabe no começo, no ônibus Pinheiros lotado, em pé, mas era o louvor tocando no fone, e você já queria marchar no meio daquele ônibus lotado. Lembra quando todo dia era dia de culto, lembra dos montes, lembra da oração, mas não sei por qual motivo, a ferramenta foi ficando de lado, você foi tentando se aposentar. Foi na minha época, tua época não passou, soldado, tua época ainda é essa. O Senhor está dizendo, volta para a guerra, volta para a guerra. Agora eu vou pregar, o diabo que saia, porque Deus vai nos dar armas para a guerra. Recebe agora capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, pés preparados para o Evangelho. Receba agora, nós não somos cessacionistas. Recebe então agora dons de cura, profecia, línguas estranhas. O Senhor vai acender uma labareda aqui agora. Tem correntes sendo quebradas agora. Tem correntes sendo quebradas agora. O Deus que é o dono dos soldados está passando, quebrando correntes agora. Ai. Correntes visíveis são quebradas por mãos visíveis. Correntes visíveis são quebradas por mãos visíveis. Mas correntes invisíveis são quebradas pela mão do Deus Todo-Poderoso. Soldados, recebam essa ordem do nosso general. Volta para a guerra. Volta para a guerra. Volta para a guerra. Volta a marchar nas fileiras do exército de Deus. Volta para o... Estava ferido o bálsamo de Sara. Estava machucado o bálsamo. Volta para a guerra. Me caluniaram, mas você é soldado. Falaram de mim, mas você é soldado. Volta para a guerra agora. Sabe o que é marchar na guerra? Eu estava indo numa agenda com um amigo meu, e ele falou assim: irmão, eu gosto muito dos nossos cultos, mas o que eu não entendo é quando algum irmão levanta e começa a marchar. Aí eu falei para ele: irmão, se tu não entende, não toca. Ele falou: esse negócio aí de marchar não existe não. Aí eu falei: tá bom, tua opinião. Até brinquei no carro, falei: Deus, é ele que está dizendo. Irmão, nós estávamos indo pregar, e eu peguei uma região de barranco, e como estava chovendo, carro no barranco é assim, ainda mais que o motorista não é muito bom, né? Tem que acelerar e vai embora. Se tu parar no meio do barranco, o carro desce. Irmão, fui no barranco, quando eu subi, tinha uma senhora atravessando, então tinha que parar. Parei, o carro começou a descer. Quando o carro desceu, bateu numa pedra
e essa pedra é o que sustentou e que fez o carro parar. Quando eu desci para ver, logo após a pedra tinha um barranco, o carro desceria naquele barranco, se não fosse aquela pedra. Falei, que livramento, hein, rapaz, que nós recebemos? Ele falou, livramento de Deus. Então fomos para o culto, e isso ele tinha 10, 15 minutos antes, esse negócio de marchar aí, não tem nada a ver. Falei, tudo bem, aconteceu esse incidente, fomos para o culto. Lá no culto, enquanto eu pregava, Deus levantou uma irmã, e a irmã veio marchando na minha direção. E quando Deus fala, irmão, ela falou assim, homem, Deus mandou você ir, e o rapaz que não acreditava sentado, Deus mandou você ir marchando de ponta a ponta dessa igreja. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu acabei de falar que eu acreditava nessas coisas. E ela me pegou pelo braço e foi de ponta a ponta. E ela falou, sabe por que eu te fiz isso, fazer isso? Ela falou assim, porque ainda hoje, o carro que você estava iria cair, e você ia ficar tetraplégico e não mais andaria. Mas como eu tenho uma obra contigo, eu mando você marchar nessa terra ainda. Então deixa eu dizer uma coisa para você, eu acredito nos mistérios de Deus, irmão. Eu ainda acredito que através da oração, Deus corta laço. Uma coisa na caminhada que eu aprendi, é que o diabo é sorrateiro, e ele é bom de armar laço, mas Jeová é melhor de descer e quebrar o laço que ele armou. O laço quebrou, e a nossa alma escapa-te pela tua está descendo livramento aqui agora, está descendo escape o diabo armou das dele, mas soldado de Deus não está só na guerra, o Senhor chegou primeiro. Ele está cortando o laço agora. Ele está cortando o laço agora. Abidiel, ele está cortando o laço agora. Pastor Marco Almeida, ele está cortando o laço agora. O diabo, eu acabo com ela, acabo com ele, acaba nada. Paulo falou para Timóteo, capítulo 3, versículo 11: perseguições e aflições me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Paulo está dizendo que passei naufrágio, passei por vezes veneno das cobras, eu fui traído, eu fui chicoteado, eu até desci incesto por cidade, fui traído pelos meus irmãos, muitas perseguições eu passei, mas olha como ele termina: de todas elas me livrou Eu concluo com todo respeito, dizendo: pegue na mão desse irmão com todo o carinho do mundo e diga para ele: Deus está te livrando. Diga: Deus está te livrando da calúnia, Deus está te livrando da feitiçaria, da maldade, Deus está te livrando de todas. Setor 14, o Senhor desceu com livramento agora. Pega a tua espada, pega a tua espada, pega a tua espada, pega a tua espada. Vai ficar para quem só tem Bíblia no celular agora. Pega a tua espada, pega a tua espada, pega a tua espada. Nós estamos voltando para a guerra. Aqui é poder, aqui é graça, aqui Deus é rema. Está descendo um óleo de Deus, aquela é baraxandaraia. Seja renovado, seja batizado com o Espírito Santo agora. Jesus batiza com o Espírito Santo, aí aonde você mesmo está. Jesus te renova aí mesmo onde você está. O Espírito Santo está passando agora. Abre a boca, fala em línguas essa. Seja renovada, sobre o púlpito há renovo da parte de Deus.
A graça da parte de Deus, senhores. A graça da parte de Deus, Senhor. Deus vai curar. Irmão, eu sinto graça de Deus. Depressão vai embora agora. Ansiedade vai embora agora. Principado, potestade, perderam a guerra agora. O mais valente que o valente chegou. Sobre os pés. Ó os mistérios de Deus. Ó os mistérios de Deus. Ó os mistérios de Deus. Não é pelo pregador, é pela graça nos concedida. Não vai ter música, não vai ter fundo. Eu vou pôr o microfone aqui e Deus vai tomar a casa pelo poder do seu Espírito agora. Seja batizado com o Espírito Santo, seja renovada agora. Aleluia. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo em sua vida. Acende a chama, aleluia. Renova-te nesta noite. O Espírito Santo tem ousadia e liberdade neste lugar. Aleluia. Se encha do Espírito, aleluia. Glória a Deus. Acadeirai-vos, meus irmãos. Oh, aleluia. Exaltado é o Senhor. Exaltado é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Como Deus fala, irmãos. Meu Deus do céu. Aleluia. Que Deus bondoso. Que Deus misericordioso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lebaraçu. Aleluia.